Olá, gente querida, gente amiga, aqui é Artemisa Azevedo. É um prazer conversar novamente com vocês aqui pelo meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado da novela Pedaço de Mim, vocês tenham matado as saudades, né, da novela, aqueles que lembraram até o finalzinho, aqueles que não lembravam, né, mataram as saudades. Espero também que tenham recordado alguns personagens, algumas radioatrizes, alguns radioatores, né, que participaram desta novela. A gente matou as saudades aí da Márcia Ferreira, do Edelson Moura como radioator, a Márcia Ferreira como radioatriz, né, da Solange Cardoso, Aparecida Junqueira, do Frank Silva, da Jane de Farias, tanta gente querida participou dessa novela, né? O Célio Antônio Milânio, eu também participei da novela. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Principalmente do jeito como eu tive que fazer, né? A gente, como eu falo sempre, tem que modificar algumas coisas e eu tive que fazer algumas modificações. Mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, eu prometi para vocês que assim que terminar essa novela, nós iríamos bater um papinho, né? Responder algumas perguntas, né? Que vocês, de vez em quando, vocês fazem para mim algumas perguntas e nunca dá tempo de responder, né? Porque ou eu estou fazendo entrevista, ou eu estou preparando alguma peça de rádio-teatro, ou rádio-novela, né? Então, às vezes eu fico até na dúvida, gente, o que que eu faço a seguir, né? Foram tantas coisas que a gente fez que a gente gostaria de mostrar todas a vocês. Claro que nem tudo que eu fiz nesses 41 anos vão ser mostrados, é lógico, principalmente porque logo no início, né, nem tudo era registrado, né, nem tudo era gravado. De uns anos para cá é que a gente começou a fazer isso e eu, graças a Deus, em relação ao meu rádio-teatro, desde o início eu guardei, fui guardando, né, com muito sacrifício, com muita dificuldade, mas consegui, né, desde o início. Mas outras coisas, como entrevistas, bate-papos maravilhosos que eu tive durante toda a minha carreira, eu não pude fazer isso, né? Então não é tudo que eu fiz que eu vou poder mostrar para vocês. É claro, coisas que eu gostaria de ter guardado, ter arquivado, mas que infelizmente não foi possível, né? Mas então vamos lá, vamos responder a algumas perguntas. E uma delas é a seguinte: quanto tempo você demora para escrever e depois para gravar uma novela? Bom, gente, eu vou começar respondendo o seguinte: não tem tempo, não tem tempo, porque é o seguinte, cada novela é uma novela. Vocês lembram que tinha novela que tinha 15 capítulos, 20 capítulos, 25 capítulos. E tudo isso faz a diferença na hora de você escrever e na hora de você gravar, né? Então, cada novela tem um tempo específico, dependendo de quantos capítulos ela vai ter. Muitas vezes, na hora que eu começo a escrever a novela, eu não tenho nem ideia de quantos capítulos a novela vai ter, porque à medida que a gente vai escrevendo, que a gente vai desenvolvendo, é que a gente percebe se ela precisa ser um pouco maior, se ela já chegou no tempo certo. Bom, eu acho que tem 10 capítulos, mas já dá para encerrar por aqui, então esse é o tempo certo. Não, eu preciso desenvolver um pouco mais, então vou para 15. Preciso desenvolver um pouco mais, vou para 20, vou para 25, como eu fiz com várias novelas, segui até o 25º capítulo, né? Então, isso depende de cada novela. E depende especialmente da inspiração que a gente tem. Porque escrever uma novela ou um romance, né, seja lá o que for que você vai escrever, não é uma questão de técnica apenas, né? Você, vou escrever, são tantos capítulos, assim, assado. Não é bem assim. Depende muito da sua inspiração, do desenvolvimento que você vai tendo durante a novela, né? Porque você escrever histórias não é simplesmente, eu vou escrever uma história, então senta e escreve. Não é bem assim, né? Você tem que ter, né, aquele dom, a inspiração, né? E conseguir
seguir cada capítulo com o interesse dos primeiros capítulos, né? Se a novela não for uma novela que interesse, que agrade, que vá se desenvolvendo de forma que as pessoas queiram continuar ouvindo, não tem graça, né? A cada capítulo que passa, você tem que ficar assim atento, esperando, na expectativa. Eu quero ouvir o próximo capítulo, porque ele tem que ser tão bom quanto o capítulo que passou e assim vai seguindo, né? Então, isso também determina o tempo de uma novela. Por exemplo, quando eu estava escrevendo, tinha novela que fluía tranquilamente. Eu ia escrevendo um capítulo um atrás do outro sem problema nenhum, né? E aí, mas nunca, assim, foi uma novela, foi completamente escrita sem parada nenhuma. Porque isso depende da nossa inspiração, como eu falei no início, depende da nossa inspiração. E quando eu sentia um certo bloqueio e sentia que o próximo capítulo não ia fluir do jeito que os outros estavam fluindo, eu dava um tempo. Né? Eu falava, gente, eu não estou inspirada, eu não estou vendo, esse capítulo aqui não está desenvolvendo legal. Então eu achava melhor parar do que fazer um capítulo que não fosse interessante ou que desse um segmento legal para a novela, né? E eu preferia parar, passar uns dias pensando, analisando que caminho tomar. Sim, eu cheguei até aqui, daqui eu vou para que lado? Para lá, para cá. Agora o personagem, ele vai já de imediato dizer o que está acontecendo, vai contar o seu segredo, ou eu enrolo um pouco mais, ou eu seguro esse segredo por mais um tempo. Isso tudo você vai analisando, né? E eu sempre fiz o seguinte, eu ia relendo a novela, relendo, e vendo se ela estava se desenvolvendo bem. Aí eu pensava, bom, chegou até aqui, eu parei a minha inspiração. Então, se você vai se desenvolvendo bem e para a inspiração, ou se você continuar, não vai ser legal. Então eu parava, e esse parar não tinha tempo, era o tempo suficiente para que eu percebesse que voltou, né? A inspiração voltou. Então, de repente, por isso também, que eu nunca gravava, né, uma novela antes de ter terminado de escrever. Por quê? Já pensou estar gravando ali, aí para, né? Você perde a inspiração, para e passa não sei quantos dias, aí a gravação fica parada, esperando? Não tem como. Então, normalmente, eu só começava a gravar uma novela quando eu estava com a novela pronta. Ou, ou quando faltavam alguns capítulos, mas eu tinha certeza de como aqueles 3 capítulos últimos seriam. Que eu não estava na dúvida de como ia terminar, eu tinha certeza, a novela já estava na minha cabeça, o final já estava na minha cabeça, eu já tinha desenvolvido toda a novela, pelo menos na cabeça. Aí sim eu começava a gravação. Mas isso quando faltavam pouquíssimos capítulos. Se a novela tinha 20 capítulos e já estava com 17 capítulos prontos, aí eu me dava o luxo, sim, de começar. Porque os 3 últimos capítulos eu sei que eu iria escrever bem antes da gente estar no 5º capítulo, na gravação do 5º ou do 6º capítulo, eu já teria terminado a novela, né? Então, para gravar, é a mesma coisa. Só que a gravação é lógico, a gravação já está tudo pronto, os capítulos já estão prontos, né? Mas aí a pergunta é: gravar é uma coisa, sonorizar é outra, né? Para gravar eram, vamos dizer, 25 capítulos. Eu reunia o pessoal e falava: olha, nós vamos gravar 5 capítulos de cada vez. Então, a cada semana ou a cada 2 vezes por semana a gente se reunia só para gravar. E era certo. Então nós vamos levar um mês para gravar, nós vamos levar 20 dias para gravar. Eu já sabia, dependendo do número de capítulos que eu tinha, eu já sabia quanto tempo eu ia levar para gravar, não é? E mesmo assim, muitas vezes poderia acontecer, ou acontecer alguma coisa de alguém ficar doente, por exemplo, e não poder gravar, né?
e a gente ter que esperar aquele personagem voltar. Não parava a gravação totalmente, mas os capítulos em que aquela pessoa estava presente, a gente pulava, né? Gravava em outra oportunidade, porque não ia gravar sem um dos personagens. Então, tudo isso depende do que está acontecendo no seu dia a dia. E depois que você grava, aí você vai sonorizar a novela, né? E sonorizar a novela é muita coisa. É muita coisa. Não é só botar música, você tem que botar o som ambiente. Primeiro, você tem que procurar o que você vai colocar, né? As músicas, eu passava um bom tempo escolhendo as músicas que eu ia botar na novela. Eu passava um tempo escolhendo os sons que iam na novela em cada capítulo. A fulana de tal e a fulana vão conversar num restaurante, então tem que ter barulho de restaurante, som ambiente de restaurante. Eles estão numa rodoviária, tem que ter som de rodoviária. E tudo isso, hoje em dia, você consegue com muita facilidade, tudo pronto. Você procura um som de uma pessoa gritando, você encontra na internet, você encontra né, em material que você compra tal. Mas antigamente isso não existia, a gente tinha que produzir, né? Eu falava, gente, gravamos a novela, agora vamos nos reunir para gravar as sonoras, né? O som ambiente e tal. E o próprio pessoal da novela, a própria equipe, gravava os sons que a gente precisava. Por exemplo, nós estamos numa rodoviária, tem que ter barulho de rodoviária, gente conversando, gente gritando, gente chamando, né? Aquele barulho de rodoviária, o próprio pessoal da equipe fazia esses barulhos, né? Eu preciso de alguém no restaurante mexendo num prato, mexendo num talher, num copo, tinha que ter barulho de copo, de prato, para que fosse um restaurante, um garçom passando, alguém chamando, tudo isso era gravado pela própria equipe. Quando nós começamos as novelas, a gente fazia isso, né, com toda a equipe, não era nada que eu fosse num CD e encontrasse pronto, como hoje existe. Hoje está tudo assim, né? Você quer um som disso, um som daquilo, você acha com muita facilidade. Antigamente a gente tinha que produzir cada som que ia dentro de uma das minhas novelas. A gente tinha que entrar no estúdio e fazer aquele som, né? E depois que a gente tinha tudo, a música que eu escolhia, que eu dizia, olha, esse pedacinho aqui vai em tal lugar, esse pedacinho aqui vai em tal lugar, esse pedacinho aqui vai em tal parte da música, da novela. Eu selecionava as músicas, selecionava as partes, e isso era um tempo também que eu levava. A gente gravava os sons ambientes e depois eu selecionava, esse aqui vai em tal lugar, esse aqui vai em tal lugar, esse aqui vai em tal lugar. E depois que estava feita a parte, né, da sonora da novela, aí a gente ia fazer a sonoplastia, que era colocar mesmo, né, não só gravar, não só escolher, mas colocar mesmo cada som em cada parte da novela. Aí eu me sentava com o sonoplasta e fazia isso, né? E a gente levava aí um bom tempo para sonorizar a novela, para fazer a sonoplastia da novela, levava-se um bom tempo. Por isso, quando a novela ia para o ar, eu já tinha passado um bom tempo trabalhando naquela novela, né? Eram meses trabalhando numa novela para que ela fosse ao ar. Por isso que às vezes os ouvintes pediam assim, Artemisa, quando que vem a próxima? Queriam uma atrás da outra, e era muito difícil, né? Porque eu não trabalhava só com radionovela. Radionovela era uma coisa que a gente fazia por amor, né? Que a gente fazia a parte do nosso trabalho. Na verdade, eu era jornalista, produtora e locutora, apresentava programas, produzia programas, vários programas, apresentava vários programas, e eu tinha que, fora o meu trabalho, que era este, de produzir e apresentar programas, eu arrumar um tempo para fazer o meu radioteatro, que depois se incorporou de uma forma tão, né, tão forte, que foram criados equipes, momentos, para que a gente pudesse fazer isso. Claro, a gente tinha estúdio próprio para isso, né? Mas
não era coisa assim de se fazer rapidamente, demorava bastante, né? Então, quando terminava a novela e eu botava vocês para ouvirem as novelas, era muito gratificante quando a gente recebia as reações de vocês, gostei, foi legal por isso, foi legal por aquilo, e eu ficava assim, atenta e ansiosa para receber, né? Eu e toda a equipe, né? Porque era um trabalho de equipe, né? Você não escreve, você escreve novela, mas até ela tomar vida, né? Até ela ter um corpo, né? Ela se tornar realidade, muita coisa acontece. Muita gente participa, né? E aí a novela toma vida, né? Então, o tempo de escrever, o tempo de gravar e montar uma novela dependia de cada novela, né? De cada novela. Não vai. Cada pessoa que hoje trabalha com isso sabe como é que é, né? Como é que é esse trabalho que é gratificante, é um dos melhores trabalhos que a gente pode fazer no mundo, né? Não tem coisa melhor. Tanto não só para escrever, como é gratificante você participar da novela, e muitas vezes eu tive que deixar de participar para dar espaço a outras pessoas, porque era tanta gente querendo participar, que eu tinha que ceder o meu personagem. Muitas vezes eu separava um personagem para mim, mas não tinha. Ai, por favor, Artemisa, eu quero participar, arruma um personagem para mim. E muitas vezes eu cedia meu personagem para alguém, né? Foi o caso, por exemplo, da Melissa, das Trigêmeas. Eu ia fazer a Melissa e passei a Melissa para a Leninha, Leninha que fez a Melissa, né? E muitos outros personagens que eu ia fazer e eu passei para outras pessoas, né? Porque para mim já era suficiente escrever, dirigir, sabe? Montar, ainda tinha tudo isso, né? A parte de direção da novela, né? Da gente treinar a novela, ensaiar, tudo isso. E era bom demais, né? Então é isso. Respondendo a essa pergunta, quanto tempo a gente leva? Não tem um tempo determinado. Depende de cada novela, depende de quanto tempo você leva para descobrir os sons que você precisa para produzir, para selecionar as músicas. Vai depender de cada novela, do tamanho de cada novela, né? É preciso muito carinho, muita dedicação. Gente, eu vou parar por aqui, respondi apenas uma, mas eu demorei tanto para responder. Amanhã eu sigo respondendo a mais perguntas de vocês, tá bom? Para a gente não ficar com um áudio imenso assim, eu vou deixar para responder a segunda pergunta amanhã, tá bom? Beijos e até lá. Não deixe de fazer o seu comentário, não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito e deixe o seu like se você gostar, tá bom? Um beijão a todos. Tchau, tchau.